Imagine um mundo sem o zumbido digital. Sem smartphones vibrando, sem laptops brilhando, sem servidores zumbindo. Um mundo onde a comunicação era mais direta e pessoal, onde as interações humanas não eram mediadas por telas. A vida movia-se a um ritmo diferente, governada por ritmos naturais e cálculos humanos. As pessoas tinham mais tempo para refletir, para se conectar com a natureza e com os outros ao seu redor. A informação viajava lentamente, carregada em papel ou transmitida por linhas telegráficas. Cada mensagem tinha um peso, uma importância que hoje, muitas vezes, se perde na instantaneidade. Os cálculos exigiam horas de trabalho árduo, com réguas de cálculo e calculadoras mecânicas. Cada resultado era fruto de esforço e precisão manual. O conhecimento era um bem precioso, armazenado em bibliotecas e arquivos físicos. As pessoas valorizavam o saber e dedicavam tempo para buscar informações. A pesquisa envolvia buscas laboriosas em tomos empoeirados. Cada descoberta era uma conquista, um passo a mais no caminho do conhecimento. O mundo era mais silencioso, menos conectado e mais paciente. Havia uma tranquilidade que permitia a introspecção e a contemplação. As limitações impulsionaram a inovação, levando ao nascimento do computador. A necessidade de processar informações mais rapidamente levou a avanços tecnológicos significativos. As primeiras máquinas de computação eram enormes, complexas e caras. Elas representavam o início de uma nova era, uma era de possibilidades infinitas. Seu potencial para remodelar a sociedade era claro, anunciando o início da era da informação. Uma era que transformaria para sempre a maneira como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. A primeira geração de computadores surgiu após a Segunda Guerra Mundial, construída com válvulas. Essas válvulas, também conhecidas como tubos de vácuo, eram componentes eletrônicos essenciais que permitiam a amplificação e a comutação de sinais elétricos. O ENIAC, um dos primeiros computadores eletrônicos de uso geral, ocupava uma sala inteira com sua presença imponente. Pesando cerca de 30 toneladas, ele continha mais de 17.000 válvulas e consumia uma quantidade enorme de energia. Programar esses primeiros computadores era uma tarefa hercúlea, exigindo que os engenheiros religassem a máquina para cada cálculo. Cada operação precisava ser configurada manualmente, o que demandava tempo e precisão. Esses pioneiros lançaram as bases para futuros softwares e linguagens de programação. Eles desenvolveram técnicas inovadoras que ainda influenciam a computação moderna. As aplicações eram principalmente científicas e militares, como calcular trajetórias balísticas e decifrar códigos. Esses computadores ajudaram a resolver problemas complexos, que eram impossíveis de serem resolvidos manualmente. Apesar de suas limitações, esses primeiros computadores demonstraram o potencial da computação automatizada. Eles abriram caminho para avanços tecnológicos que transformariam o mundo. A era da válvula foi um período de experimentação e descoberta. Os engenheiros e cientistas estavam constantemente explorando novas possibilidades e empurrando os limites do que era possível. A busca por uma tecnologia de computação mais eficiente e poderosa estava em andamento. Essa busca eventualmente levaria à invenção do transistor, que revolucionaria a indústria da computação. A segunda geração de computadores marcou um salto em frente com a invenção do transistor, um componente que revolucionou a tecnologia. Este pequeno dispositivo substituiu a volumosa válvula, diminuindo drasticamente o tamanho dos computadores e aumentando significativamente a velocidade e a confiabilidade. Os transistores consumiam menos energia, geravam menos calor e eram muito mais duráveis, permitindo um desempenho mais eficiente e estável. Com a introdução dos transistores, os computadores tornaram-se menores, mais rápidos e mais acessíveis, abrindo novas possibilidades para a inovação tecnológica. As empresas começaram a adotar a tecnologia de computação para tarefas como processamento de folha de pagamento, contabilidade e gestão de dados. A ascensão dos transistores impulsionou o crescimento da indústria de computadores, levando a avanços rápidos e contínuos.
Empresas como a IBM e a Texas Instruments emergiram como líderes no desenvolvimento e na produção de computadores. O mundo estava se tornando rapidamente mais informatizado, com computadores se tornando parte integrante da vida cotidiana. A revolução do transistor foi uma transformação social profunda, democratizando o processamento da informação e mudando a forma como vivemos e trabalhamos. A terceira geração de computadores viu a chegada do circuito integrado. Vários transistores e componentes foram gravados em um único chip de silício. Este avanço aumentou o poder de processamento, reduzindo o tamanho e o custo. O circuito integrado levou ao desenvolvimento do microprocessador. Essa inovação abriu caminho para o computador pessoal. O sonho de um computador em cada casa e escritório começou a tomar forma. Os circuitos integrados encontraram seu caminho em uma ampla gama de dispositivos. O mundo estava se tornando cada vez mais integrado à capacidade de computação. A quarta geração de computadores inaugurou a era do microprocessador. Essas CPUs de chip único impulsionaram o crescimento explosivo do mercado de PCs. Empresas como Apple e IBM introduziram máquinas icônicas. A disponibilidade de computadores acessíveis estimulou a inovação no desenvolvimento de software. A interface gráfica do usuário tornou os computadores acessíveis a um público mais amplo. Os microprocessadores encontraram seu lugar numa vasta gama de dispositivos. O mundo estava a tornar-se cada vez mais automatizado. O boom do PC desencadeou uma onda de criatividade e inovação. A quinta geração de computadores é definida pela ascensão da inteligência artificial. A aprendizagem de máquina permite que os computadores aprendam com os dados sem programação explícita. A IA está transformando indústrias, desde a saúde até os transportes. Sistemas alimentados por IA podem diagnosticar doenças, dirigir carros e compor música. O processamento de linguagem natural permite interações mais intuitivas com as máquinas. A visão computacional abre novas possibilidades em áreas como a robótica. O desenvolvimento da IA levanta importantes considerações éticas. O futuro da IA depende de abordar estes desafios e garantir que beneficie a humanidade. A sexta geração da computação promete um salto revolucionário com a computação quântica. Os computadores quânticos utilizam qubits, que podem existir em vários estados simultaneamente. Isso permite que os computadores quânticos realizem cálculos a velocidades inimagináveis. A computação quântica pode revolucionar áreas como a medicina e a ciência dos materiais. O desenvolvimento de algoritmos quânticos é crucial para concretizar este potencial. Manter os delicados estados quânticos dos qubits é extremamente difícil. Apesar dos desafios, as recompensas potenciais estão impulsionando investimentos significativos. A computação quântica representa uma mudança de paradigma na tecnologia. A Internet das Coisas, IoT, está transformando nossa interação com o mundo físico. Objetos do dia a dia estão sendo incorporados com sensores e conectividade de rede. Essa rede interconectada de dispositivos inteligentes cria novas oportunidades para a automação. A IoT permite casas inteligentes, cidades inteligentes e monitoramento remoto de pacientes. As aplicações da IoT são vastas e se expandem rapidamente. O crescimento da IoT levanta considerações importantes sobre privacidade e segurança de dados. Garantir a segurança e a privacidade dessas informações é fundamental. A IoT está transformando a relação entre o mundo físico e o digital. A computação em nuvem revolucionou o acesso aos recursos de computação. Os usuários podem acessar poder de computação, armazenamento e software pela internet. Essa mudança democratizou o acesso a recursos sofisticados de computação. A computação em nuvem oferece serviços como SaaS, PaaS e IaaS. Os benefícios incluem escalabilidade, flexibilidade e custo-benefício. As empresas podem dimensionar facilmente seus recursos e pagar apenas pelo que usam. Os serviços em nuvem são acessíveis de qualquer lugar com uma conexão à internet. A computação em nuvem está transformando o cenário da TI.
O futuro da computação está caminhando para a inteligência ambiente. Sensores inteligentes e sistemas alimentados por IA criarão experiências responsivas. A computação se tornará menos visível e mais intuitiva. A inteligência ambiente transformará casas, locais de trabalho e cidades. Casas inteligentes anteciparão preferências e se ajustarão automaticamente. Escritórios inteligentes otimizarão fluxos de trabalho e aprimorarão a colaboração. O desenvolvimento da inteligência ambiente levanta considerações éticas. Garantir o uso responsável dos dados e proteger a privacidade é crucial. Prever o futuro da computação é um desafio. O ritmo da inovação tecnológica está se acelerando. A convergência de IA, computação quântica e biotecnologia tem potencial. A computação neuromórfica imita a estrutura e a função do cérebro humano. A computação biológica usa moléculas como o DNA para a computação. As implicações éticas das tecnologias futuras se tornarão complexas. O desenvolvimento de estruturas éticas será crucial para navegar na computação futura. O futuro da computação é uma jornada para o desconhecido, com potencial transformador.